Quando a primeira noite avança nesse estado de recolhimento, a alma começa a perceber algo que nunca havia experimentado enquanto estava encarnada: a ausência completa de pressão. Não há horários, não há expectativas externas, não há necessidade de responder a nada. Esse alívio inicial é tão profundo que muitos espíritos confundem com sono, mas não é. A consciência permanece desperta, apenas não está mais em alerta. Chico Xavier dizia que esse momento é comparável ao instante em que alguém deixa de lutar contra uma correnteza e passa a flutuar. Nada mudou fora, mas por dentro tudo se reorganizou. A alma percebe que não precisa mais se defender, não precisa se explicar, não precisa sustentar versões de si mesma. Pela primeira vez, existe apenas o que é. É nesse ponto que pensamentos mais antigos começam a surgir. Não como lembranças caóticas, mas como compreensões silenciosas. A alma percebe padrões. Entende por que certas situações se repetiram, por que determinadas dores insistiram em voltar. Não há revolta, há clareza. Chico afirmava que essa clareza só é possível porque na primeira noite a consciência não está sendo puxada nem para o passado, nem para o futuro. Ela está suspensa no agora. Algumas almas sentem vontade de chorar nesse momento, não por tristeza, mas por reconhecimento. Reconhecem quem foram quando ninguém estava olhando. Reconhecem o quanto tentaram ser fortes quando precisavam ser honestas. Esse choro não dói, ele limpa. É como se algo que estava comprimido finalmente tivesse espaço para respirar. Se você já viveu uma noite em que lágrimas vieram sem explicação clara, apenas como liberação, talvez compreenda esse estado. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: eu entendo. Não é explicação, é sintonia. Durante essa primeira noite, a alma também percebe o peso do que não foi dito. Palavras guardadas por medo, afetos adiados por orgulho, não como culpa pesada, mas como consciência ampliada. Chico Xavier explicava que nesse estágio a alma não se acusa, ela aprende. E aprender nesse estado não machuca, transforma. Ao mesmo tempo, algo muito importante acontece. A alma começa a sentir compaixão por si mesma. Percebe que fez o que conseguiu com o entendimento que tinha, que muitas escolhas foram feitas a partir da dor, não da maldade. Essa autocompaixão é essencial para que a consciência não se quebre nesse processo. É por isso que essa noite é tão protegida espiritualmente, mesmo quando não percebemos. Pouco a pouco, a sensação de presença se torna mais nítida. Não é alguém que aparece, é um campo que sustenta. Chico dizia que esse campo impede que a alma se perca em pensamentos circulares ou angústias prolongadas. Ele não interfere, mas ampara. É como um chão invisível. Nesse estado, a consciência começa a perceber que não precisa decidir nada agora. Não há escolhas urgentes. Não há caminhos sendo impostos. Existe apenas um intervalo sagrado de reorganização interna. Esse intervalo é a primeira noite. E respeitá-lo é fundamental para o equilíbrio espiritual. Algumas almas, por ainda estarem muito presas ao controle, tentam resistir a esse recolhimento. Querem entender tudo imediatamente. Querem respostas rápidas e sofrem mais. Não porque sejam punidas, mas porque não conseguem descansar. Chico sempre dizia que aprender a descansar espiritualmente é uma das maiores lições da existência. Se enquanto você escuta isso, sente vontade de desacelerar, de respirar mais fundo, de ficar em silêncio por alguns segundos, escreva nos comentários: eu desacelero. Não é promessa, é percepção. À medida que essa primeira noite se aprofunda, algo começa a se estabilizar. A alma encontra um eixo interno, um ponto de equilíbrio, onde emoções não dominam mais a consciência. Esse ponto não é alegria intensa nem tristeza, é serenidade.
uma serenidade desconhecida em vida, porque não depende de circunstâncias externas. E quando essa serenidade se forma, o medo começa a desaparecer, não de uma vez, mas o suficiente para não governar mais. A alma percebe que não caiu no vazio, apenas mudou de estado. E essa percepção muda tudo. À medida que essa primeira noite se aprofunda, a consciência começa a perceber algo ainda mais sutil. Não é apenas silêncio externo, é silêncio interno. Pensamentos que antes surgiam automaticamente agora aparecem com espaço entre eles. Esse espaço não é vazio, ele é presença. Chico Xavier dizia que muitos espíritos nunca haviam experimentado esse estado enquanto encarnados, porque a vida física exige reação constante. Aqui, pela primeira vez, não há exigência alguma. Nesse silêncio, a alma começa a perceber o quanto viveu reagindo a pessoas, a situações, a expectativas. Agora, sem estímulos externos, ela percebe quem é quando não precisa responder a nada. Essa percepção é delicada, porque retira as distrações que antes escondiam certos desconfortos, mas ao mesmo tempo oferece algo raro: autenticidade absoluta. Algumas almas sentem um leve estranhamento nesse ponto. Não sabem exatamente o que fazer com tanta quietude. Tentam pensar em algo, como faziam em vida, mas logo percebem que não há necessidade. O silêncio não cobra, ele apenas sustenta. Chico dizia que esse é o início de um aprendizado profundo. Aprender a existir sem esforço. Se você já teve dificuldade em ficar em silêncio consigo mesmo, talvez entenda por que essa primeira noite é tão importante. Se isso faz sentido, escreve nos comentários: "Estou aprendendo", não para explicar nada, apenas para marcar esse instante. Nesse repouso consciente, emoções antigas começam a perder intensidade. Mágoas não desaparecem de uma vez, mas deixam de dominar. Preocupações simplesmente não encontram onde se apoiar. A alma percebe que muitos dos pesos que carregava eram mantidos apenas pelo hábito de pensar neles. Sem esse hábito, eles enfraquecem. Chico Xavier explicava que a primeira noite funciona como um campo de dissolução gradual. Nada é arrancado à força, nada é negado. Tudo apenas encontra um lugar mais adequado dentro da consciência. É por isso que esse período é tão protegido espiritualmente, mesmo quando não percebemos claramente esse amparo. Nesse ponto, a sensação de presença se torna mais estável. Não é algo que entra e sai. É um campo constante. A alma percebe que pode se apoiar nisso sem medo. E esse apoio traz algo essencial: confiança. Não confiança em respostas, mas confiança no processo. Muitos espíritos relatam que, nessa primeira noite, sentem uma vontade natural de entregar preocupações, não como renúncia forçada, mas como soltar algo que já não faz sentido segurar. Chico dizia que essa entrega não é fraqueza, é maturidade espiritual. Se enquanto você escuta isso sente vontade de soltar algo antigo, uma preocupação, um ressentimento, uma culpa, escreve nos comentários: "Eu solto", não como ritual, como reconhecimento interno. À medida que essa entrega acontece, a consciência começa a experimentar uma forma diferente de descanso. Não é dormir, não é apagar, é um repouso desperto. A alma continua consciente, mas não está mais em estado de alerta. Esse repouso reorganiza profundamente a energia da consciência. Chico explicava que muitos espíritos despertam dessa primeira noite diferentes de como entraram. Não porque alguém os transformou, mas porque o silêncio permitiu que eles se vissem com honestidade. E ver-se com honestidade, quando não há medo, é libertador. Nesse estado, a alma começa a sentir algo próximo de gratidão. Não uma gratidão eufórica, mas tranquila. Gratidão por ter atravessado o choque inicial. Gratidão por perceber que não está perdida.
Gratidão por sentir que existe continuidade, mesmo sem entender tudo. Essa gratidão sela algo importante. Ela cria um estado interno que prepara a consciência para o que virá depois. Chico dizia que a forma como a alma atravessa a primeira noite influencia profundamente todo o processo seguinte. Não porque determine destinos, mas porque estabelece o tom emocional da jornada. E é por isso que esse mistério é pouco falado. Porque ele não envolve fenômenos visíveis nem revelações espetaculares. Ele envolve silêncio, descanso e verdade interior. E quase ninguém aprende em vida a valorizar essas coisas. Talvez seja por isso que refletir sobre essa primeira noite agora seja tão importante. Não para criar expectativa sobre a morte, mas para aprender a silenciar em vida. Porque quem aprende a silenciar enquanto vive, atravessa esse momento com muito mais serenidade. E a primeira noite continua, não como tempo que passa, mas como estado que se aprofunda. Um estado onde a alma descobre, pouco a pouco, que não precisa fugir, nem lutar, nem provar. Precisa apenas estar. Nesse ponto em que a consciência já não tenta se distrair do silêncio, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A alma percebe que não está apenas em repouso, ela está sendo reorganizada por dentro. Não por uma força externa, mas pela própria ausência de ruído. É como quando a água turva repousa e, sem esforço algum, começa a ficar clara. Chico Xavier dizia que essa primeira noite é o momento em que a consciência deixa de se fragmentar. Em vida, ela se divide o tempo todo, entre o que sente e o que demonstra, entre o que pensa e o que diz, entre o que deseja e o que acredita que pode desejar. Agora, essas divisões perdem sentido. A alma começa a se sentir inteira, não perfeita, mas íntegra. Essa integridade traz uma sensação estranha para quem nunca a experimentou. Não há mais necessidade de se justificar internamente. Não há diálogos mentais intermináveis tentando convencer a si mesmo. Há apenas a percepção clara do que é. Para algumas almas, isso traz alívio imediato. Para outras, traz um desconforto suave, porque exige honestidade sem fuga. É nesse momento que muitos espíritos percebem algo que nunca haviam notado em vida. Quanto tempo foi gasto tentando ser algo para os outros, e quão pouco tempo foi dedicado a simplesmente ser. Essa percepção não vem como arrependimento doloroso, vem como aprendizado silencioso. Chico dizia que a consciência aprende mais nessa quietude do que em longos discursos. Se você já teve uma noite em que percebeu de repente que estava cansado de sustentar versões de si mesmo, talvez compreenda esse estado. Se isso toca você agora, escreva nos comentários "Eu descanso". Não é declaração, é permissão. À medida que essa primeira noite continua, a alma começa a perceber que emoções não precisam ser combatidas. Elas podem ser observadas. Raiva, tristeza, medo, quando não encontram resistência, perdem força. Não porque desaparecem, mas porque deixam de comandar. Chico explicava que o sofrimento após a morte surge quando a alma luta contra o que sente. Quando observa, aprende. Nesse estado de observação, a consciência começa a se sentir segura o suficiente para soltar defesas antigas. Defesas que foram necessárias em vida, mas que agora já não servem. O orgulho, por exemplo, enfraquece rapidamente quando não há mais ninguém para impressionar. A culpa perde força quando não há mais punição imaginada. O medo se dissolve quando não encontra ameaça. Essa dissolução não é abrupta, é gradual, e é justamente por isso que essa noite é tão transformadora. Nada é arrancado, tudo é compreendido. Chico dizia que a consciência só solta aquilo que entende que já não precisa carregar. Nesse ponto, a sensação de presença se torna ainda mais clara. Não como alguém que observa, mas como um campo que acolhe.
A alma percebe que pode se entregar a esse campo sem perder a própria identidade. Pelo contrário, entregar-se permite que a identidade real apareça sem camadas. Se enquanto você escuta isso, sente um peso diminuir, mesmo que levemente, escreva nos comentários: algo mudou. Não para explicar, apenas para perceber. Ainda dentro dessa mesma noite, a consciência começa a perceber que o silêncio não é a ausência de vida. É uma forma mais profunda de vida. Uma vida sem urgência, sem cobrança, sem competição. Chico Xavier dizia que esse é o primeiro contato real da alma com a própria liberdade. Essa liberdade não é fazer o que quer. É não ser escrava do que sente. É poder estar sem precisar reagir. É poder existir sem se defender. E essa experiência, para muitos, é completamente nova. Pouco a pouco, a alma começa a se acostumar com esse estado. O estranhamento inicial desaparece. O silêncio deixa de parecer vazio e passa a parecer lar. Um lugar interno onde a consciência pode repousar sem medo de se perder. É por isso que essa primeira noite é tão decisiva. Porque ela estabelece um novo padrão interno, um padrão que não depende de circunstâncias externas, um padrão que permanece mesmo quando outras experiências começam. E talvez seja por isso que tantas pessoas têm dificuldade com o silêncio em vida, porque o silêncio revela, e revelar exige coragem. Mas quando essa coragem surge, mesmo que tarde, ela traz algo que nada mais traz. Paz verdadeira. A primeira noite continua, não como algo que avança no tempo, mas como algo que se aprofunda na consciência. Cada camada de silêncio revela outra camada de verdade, e cada verdade aceita, alivia. Ainda há mais a ser compreendido nessa noite, mais a ser sentido, mais a ser integrado, porque o mistério que poucos conhecem não está no que acontece fora, mas no que se transforma dentro quando a consciência finalmente aprende a descansar. À medida que essa primeira noite se aprofunda ainda mais, a consciência começa a perceber algo que quase nunca havia experimentado enquanto estava encarnada. A sensação de não precisar ir a lugar nenhum. Em vida, tudo empurra para frente. Há sempre algo a resolver, algo a alcançar, algo a melhorar. Aqui, nessa noite silenciosa, não existe esse impulso. A alma não é empurrada, ela é sustentada. Chico Xavier dizia que essa ausência de direção forçada é desconcertante no início. A consciência passa tanto tempo sendo conduzida por obrigações externas que, quando elas cessam, surge um vazio estranho. Mas esse vazio não é falta, é espaço. Um espaço onde a alma pode finalmente se acomodar sem tensão. Nesse estado, a percepção do eu muda lentamente. A alma ainda sabe quem foi, mas percebe que não precisa mais se afirmar. Não há comparação. Não há expectativa, não há necessidade de se posicionar. Esse alívio interno é tão profundo que muitos espíritos sentem pela primeira vez o que é estar inteiro sem esforço. Algumas almas, nesse ponto, sentem uma vontade espontânea de agradecer, não a alguém específico, mas ao próprio estado de clareza. Chico dizia que essa gratidão não é emoção aprendida. Ela surge quando a consciência percebe que sobreviveu ao que mais temia. E perceber isso muda tudo. Se enquanto você escuta sente uma leve expansão no peito, quase como um suspiro interno, escreva nos comentários: estou aqui. Não para interagir, para se ancorar. Durante essa noite, pensamentos sobre a vida na Terra ainda surgem, mas agora sem urgência. A alma não tenta corrigir o passado nem prever o futuro. Ela observa e, ao observar, entende. Muitos conflitos que pareciam enormes em vida se mostram pequenos. Outros, que pareciam pequenos, revelam sua importância real. Não há julgamento. Há proporção.
Chico Xavier explicava que esse ajuste de proporção é uma das funções mais importantes da primeira noite. A consciência aprende a ver a própria história sem distorções emocionais extremas. Nem autopunição, nem autoengano. Apenas verdade percebida com calma. Nesse ponto, a sensação de amparo se torna quase natural. Não é algo que chama atenção. É como o ar. Só se percebe quando falta. A alma sente que pode confiar nesse estado, e confiar permite soltar ainda mais. Pouco a pouco, a necessidade de controlar pensamentos desaparece. Eles vêm e vão sem arrastar a consciência junto. Emoções surgem e se dissolvem sem dominar. Chico dizia que esse é o primeiro vislumbre real de liberdade interior que a alma experimenta. Essa liberdade, no entanto, não é ausência de responsabilidade. Pelo contrário, ela prepara a consciência para assumir responsabilidade sem culpa. Quando o medo cai, a responsabilidade deixa de ser peso e se torna clareza. A alma entende que tudo o que viveu contribuiu para quem ela é agora. E essa compreensão traz estabilidade. Se isso está fazendo sentido para você, escreve nos comentários "Eu compreendo". Não é conclusão, é acompanhamento. Ainda nessa mesma noite, a consciência percebe algo essencial. Não precisa mais se proteger. Em vida, quase tudo exigia defesa, de críticas, de perdas, de rejeição. Aqui, não há ataque, não há ameaça. A alma pode baixar as guardas. E quando as guardas baixam, a energia interna se reorganiza rapidamente. Chico Xavier dizia que muitas dores espirituais persistem apenas enquanto a alma insiste em se defender de algo que já passou. Quando essa defesa cessa, a dor encontra espaço para se dissolver. E essa dissolução começa exatamente nessa primeira noite. A noite segue, não como horas que passam, mas como camadas que se assentam. Cada camada de silêncio aprofunda a sensação de pertencimento. A alma começa a sentir que esse estado não é provisório, é um fundamento. Um ponto de equilíbrio que permanece mesmo quando outras experiências começarem. Talvez seja por isso que o mistério dessa primeira noite seja tão pouco compreendido. Porque ela não oferece espetáculo, ela oferece repouso. E repouso, para uma consciência acostumada ao barulho, parece invisível. Mas é justamente nesse invisível que algo fundamental se estabelece. Um eixo interno, uma base silenciosa. Algo que não depende mais de circunstâncias externas para existir. E ainda estamos nessa noite. Ela ainda não terminou. Ainda há camadas mais sutis a se acomodar. Ainda há um último ajuste silencioso antes que a consciência esteja pronta para seguir adiante, sem pressa, sem empurrão, sem ruptura. À medida que essa primeira noite se estabiliza ainda mais, a consciência começa a perceber algo que raramente é compreendido em vida. O descanso não é ausência de movimento, é ausência de conflito. A alma não está parada, ela está em harmonia. Pensamentos ainda surgem, memórias ainda aparecem, mas nada entra em choque, tudo flui sem atrito. E essa ausência de atrito é o que mais surpreende. Chico Xavier dizia que muitas almas chegam a esse momento exaustas, não pelo corpo, mas pela luta interna constante que travaram durante toda a vida. Luta para serem aceitas, para se protegerem, para se encaixarem. Aqui, nessa primeira noite, essa luta simplesmente não encontra onde se sustentar. Não há plateia, não há cobrança, não há comparação. Nesse estado, a consciência começa a perceber o quanto confundiu vigilância com sobrevivência. Em vida, estar atento era necessário. Agora, estar atento sem estar tenso se torna possível. Essa diferença muda completamente a forma como a alma se sente. É como relaxar músculos que ficaram contraídos por anos sem que você percebesse. Algumas almas sentem uma surpresa tranquila ao perceber que podem baixar a guarda sem que nada de ruim aconteça.
Essa experiência simples dissolve medos antigos que pareciam estruturais. Chico explicava que muitos temores persistem apenas porque nunca houve espaço seguro para soltá-los. Essa primeira noite cria esse espaço. Se enquanto você escuta isso, sente o corpo relaxar, mesmo sem motivo aparente, escreva nos comentários "Eu respiro". Não como técnica, como percepção. Nesse ponto, a consciência começa a notar que emoções mais sutis ganham espaço. Sensações de ternura, compaixão e entendimento aparecem sem esforço. Não são direcionadas a alguém específico. São estados internos. A alma percebe que esses estados sempre estiveram disponíveis, mas eram abafados pela urgência da vida física. Chico Xavier dizia que a primeira noite é um reencontro com a própria delicadeza. Não a delicadeza frágil, mas aquela que surge quando não há necessidade de endurecer. E essa delicadeza reorganiza tudo. Ela permite olhar para a própria história sem rigidez. Permite aceitar falhas sem se destruir. Permite reconhecer acertos sem inflar o ego. Nesse estado de delicadeza, a consciência percebe algo essencial. Não precisa mais se punir. Muitos espíritos carregam em vida uma voz interna dura, exigente, crítica. Nessa noite, essa voz perde força. Não porque alguém a cala, mas porque ela não encontra mais função. Não há mais desempenho a avaliar. Esse silêncio interno permite que a alma se sinta digna de existir sem condições. E essa dignidade não vem de méritos, vem do simples fato de ser. Chico dizia que esse reconhecimento é um dos maiores alívios que a consciência pode experimentar. Se isso está tocando você agora, escreve nos comentários "Eu aceito", não como promessa, como abertura. Ainda nessa primeira noite, a alma começa a perceber que o amor que sentiu em vida não se perdeu. Pelo contrário, ele se torna mais claro, mais amplo, menos condicionado. Não é mais amor que depende de presença física ou resposta imediata. É um estado que permanece. Essa percepção traz uma segurança profunda. Chico explicava que muitos espíritos temem perder seus vínculos ao morrer. Essa noite revela o oposto. O que era vínculo verdadeiro permanece. O que era apego perde força, e essa distinção traz paz. À medida que essa compreensão se assenta, a consciência se sente mais estável. Não há mais medo de se dissolver, nem ansiedade pelo que virá depois. Existe confiança no processo, mesmo sem compreender seus próximos passos. E essa confiança é suficiente. A primeira noite continua, não como algo que passa, mas como algo que amadurece. Cada camada de silêncio integra mais um aspecto da consciência. Cada integração reduz mais um ponto de tensão. E assim, pouco a pouco, a alma se prepara, não para ser conduzida, mas para seguir com lucidez. Ainda não é o momento de agir. Ainda não é o momento de escolher. É o momento de ser. E esse momento, para muitos, é o mais transformador de toda a existência. Talvez seja por isso que esse mistério seja tão pouco falado. Porque ele não se mostra, ele se sente. E sentir exige presença. Exige coragem para ficar consigo mesmo sem distração. E aqui, nessa noite que parece não ter fim, a alma aprende algo que poderia ter aprendido em vida, se tivesse tido espaço. Estar em paz não depende de resolver tudo. Depende de parar de lutar contra o que já é. Ainda estamos nessa primeira noite. Ainda há um último assentamento profundo antes que esse estado se complete. E quando ele se completa, algo silencioso se firma dentro da consciência. Um eixo que não se perde mais. À medida que essa primeira noite se aproxima de um ponto mais profundo de estabilização, a consciência começa a perceber algo que quase nunca foi vivido enquanto havia corpo. A sensação de estar segura sem precisar controlar nada. Não é segurança baseada em garantias externas. É uma segurança interna, silenciosa,
que não depende de explicações. A alma simplesmente sente que pode permanecer ali sem risco de se perder. Chico Xavier dizia que esse sentimento é raro na experiência humana, porque a vida física ensina a vigiar o tempo todo, vigiar o futuro, vigiar os outros, vigiar a si mesmo. Nessa noite, essa vigilância perde função. A consciência percebe que pode baixar completamente esse estado de alerta sem que nada a ameace. Esse relaxamento profundo traz um efeito imediato. A alma começa a se sentir mais presente do que nunca. Não presente no sentido de agir, mas de existir plenamente. Não há distração, não há fragmentação. Tudo o que a consciência é, está ali, reunido, sem conflito. Essa sensação de inteireza é tão nova para muitos espíritos que causa surpresa tranquila. Algumas almas descrevem esse estado como um assentar final, como se algo que sempre esteve deslocado finalmente tivesse encontrado o próprio lugar. Chico explicava que isso acontece porque na primeira noite a consciência deixa de se dividir entre o que é e o que precisa parecer ser. Não há mais papel, não há mais personagem. Existe apenas o ser. Se enquanto você escuta isso, sente um tipo de alívio profundo, como se algo estivesse se acomodando dentro de você agora, escreva nos comentários: "Eu sinto alívio". Não é afirmação espiritual, é percepção honesta. Nesse ponto, emoções que ainda restavam começam a se suavizar, não porque foram resolvidas, mas porque perderam intensidade. A alma percebe que não precisa mais resolver tudo para estar em paz. Essa compreensão é libertadora, porque desmonta uma crença muito antiga, a de que a paz vem depois de tudo estar certo. Aqui, a paz vem antes, e a partir dela, o restante se reorganiza naturalmente. Chico Xavier dizia que essa é uma das maiores revelações da primeira noite. A consciência entende que o esforço constante para dar conta de tudo foi uma ilusão aprendida. Quando esse esforço cai, algo mais sábio assume o lugar. Um estado de confiança sem ingenuidade. Uma entrega sem perda de identidade. A sensação de presença que acompanha a consciência agora é quase imperceptível, porque já não se destaca. Ela se tornou o pano de fundo. Como o silêncio que você só percebe quando alguém fala. Essa presença não orienta, não conduz, não ensina. Ela apenas garante que a alma não se disperse. E isso é suficiente. Nesse estado, a consciência começa a perceber que o medo que existia em relação à morte não tinha base real. Não porque tudo seja conhecido, mas porque nada é hostil. O desconhecido deixa de ser ameaça quando não há conflito interno. E essa é uma compreensão que só pode surgir nessa quietude profunda. Se isso está tocando você de um jeito silencioso, escreve nos comentários: "Eu confio", não como crença, como sensação interna. A primeira noite, então, atinge um ponto de completude. Não um fim, mas uma conclusão natural desse estado de recolhimento. A alma não desperta para algo novo. Ela apenas percebe que está pronta para seguir quando for o momento, sem ansiedade, sem expectativa, sem medo. Chico explicava que quando a consciência atravessa essa noite com equilíbrio, tudo o que vem depois acontece com muito mais clareza, porque o eixo interno já foi estabelecido, e esse eixo não se perde facilmente, ele se torna referência. Talvez seja por isso que a primeira noite seja tão determinante, mesmo sendo tão silenciosa, porque ela não constrói algo novo. Ela revela o que sempre esteve ali, mas nunca teve espaço para aparecer. E talvez seja por isso que pensar sobre essa noite agora, enquanto ainda há vida física, seja tão transformador. Não para antecipar a morte, mas para aprender a criar espaços de silêncio, de descanso interno, de honestidade consigo mesmo. Porque quem aprende isso em vida, reconhece esse estado com muito mais facilidade quando chega. A primeira noite não é um teste, não é uma espera,
Não é um castigo, é um repouso consciente, um momento em que a alma finalmente descansa do mundo sem deixar de existir. E quando esse repouso se completa, algo se firma silenciosamente dentro da consciência. A certeza de que nada essencial se perdeu. Tudo o que importava continua ali. E essa certeza acompanha a alma de forma discreta em tudo o que virá depois. Aqui, a primeira noite cumpre seu papel. Não como algo espetacular, mas como algo profundamente verdadeiro. E é por isso que poucos conhecem seu mistério, porque ele não se vê, ele se sente.